Oi, pessoal, boa noite! E aí, tudo beleza? Estamos nós aí de novo, geometria plana, assunto polígonos, parte 1. Então, vou trabalhar com formulinhas, né? Teoria, um pouquinho de teoria, e na parte 2 vou trabalhar com a solução de alguns exercícios junto com vocês. Maravilha? Então, vamos lá, preste atenção, tema muito, muito importante dentro da geometria plana. Vamos nós! Então, primeiro, o que é um polígono? Polígono são figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de reta conectados. Tá legal? Beleza? Maravilha. Coloquei aí dois exemplinhos, né? Os dois são polígonos de 5 lados, tá legal? O da esquerda vai do A1 até o A5, o da direita vai do B1 até o B5. Tudo bem? Maravilha? Qual que é a brincadeira aí? Primeiro vamos identificar alguns elementos importantes, né? Então deixa eu pegar aqui a minha linda canetinha. Então, repara que os bicos, as quinas dos polígonos desenhados são chamados de vértices, né? Então, vai do A1 até o A5. O segmento que une dois vértices consecutivos, por exemplo, do A1 até o A5, o segmento que une, ó, esse segmento aqui, ele é chamado de lado do polígono, tá legal? Então, o polígono é formado por vértices e por lados. Maravilha? Deixa eu apagar esse negócio aqui, que eu quero explicar uma coisa importante para vocês. Como que eu identifico, né? Como que é classificado um polígono? De duas formas, né? Ou ele é côncavo ou ele é convexo. Como é que eu faço para diferenciar isso? Repara no seguinte, pega aqui, ó, nesse nosso polígono da esquerda, pega os vértices A1 e A5. Eu vou prolongar esse segmento, tá legal? Prolonguei para cá, prolonguei para cá. Repara que ao prolongar esse segmento, essa minha reta que passa por A1 e por A5, de um lado dela, ó, não tem vértice nenhum do meu polígono. Do outro lado estão todos os outros vértices do meu polígono. Sacaram? E se eu trocar? Se eu pegar um outro segmento e prolongar? Então, vamos tentar. Vamos fazer esse esqueminha. Deixa eu pegar um outro. Vamos nós. Então, vou prolongar, por exemplo, o A2 e o A3, tá legal? Então, vou prolongar o A2 e o A3, ó. Prolonguei o meu segmento, ou seja, ficou um lado sem nada e o outro lado com todos os outros vértices, tá legal? Então, quando isso acontece, quando de cada lado eu desenho as minhas retas e de um lado não fica nenhum vértice, do outro lado fica concentrado todos os outros vértices do polígono, eu estou diante de um polígono convexo. Maravilha? Nesse polígono da direita, isso não acontece. Repara, se eu pegar um par de vértices só, ó, vou pegar o par aqui B1, B5, né, e vou prolongar. Basta que um par não funcione. Tá legal? Pega o B1, B5, prolonguei. Repara que de um lado, ó, ficou o B4, da minha reta em vermelho, do outro lado ficou o B2 e ficou o B3. Então, quando eu prolongo um segmento e os restantes dos meus vértices ficam espalhados, né, um pouquinho de cada lado da reta que eu desenhei, eu estou diante de um polígono côncavo. Tá legal? Então, essa é a diferença entre polígono côncavo e polígono convexo. Maravilha? Show de bola. Os polígonos também são classificados quanto ao número de lados, né? Então, sempre eu estou chamando aqui, ao longo dessa nossa aula, né, o N de número de lados do meu polígono, né? Para que seja uma curva fechada, o menor número, né, de N que eu tenho é 3, né? Que é quando a figura é um triângulo. Maravilha? Com 4 eu tenho um quadrilátero, com 5 um pentágono, com 6 um hexágono, com 7 um heptágono, com 8 um octógono, com 9 um eneágono e com 10 um decágono. Ok? Gravem esses nomezinhos aí, virando a página. Com 11 lados, o nome é um decágono, com 12 dodecágono, com 15 pentadecágono e com 20 icoságono. Maravilha?
Show de bola. Bom, essa tabela é o que a gente encontra nas referências bibliográficas, né? É o comum. Mas não quer dizer que esses valores de n são os únicos, né? Eu posso encontrar n igual a 18, n igual a 19, né? Existem, embora não estejam nessa tabela que eu coloquei para vocês. Tá legal? Maravilha? Ok. Bom, nessa transparência, nesse slidezinho, eu coloquei para vocês o seguinte, olha para esse exemplo de quadrilátero. Nós tendemos a fazer as figuras muito regulares, né? Muito arrumadinhas, direitinhas, bonitinhas, tudo com a mesma medida. Então, aqui, ó, o exemplo de quadrilátero foi um quadrado, né? 4 lados com a mesma medida. Mas repara, para o decágono, olha que exemplo interessante. Eu coloquei um exemplo de decágono, ó, é um polígono côncavo e eu consegui formar uma estrelinha. Não deixou de ser um decágono, é apenas um decágono côncavo. Maravilha? Repara que aqui também, ó, no heptágono, eu fiz uma figura de 7 lados, só que ela é côncava. Ok? Beleza? Então, você não precisa se prender às coisas com mesma medida, né? Para ser classificado, né, como heptágono, quanto a octógono, quadrilátero, basta que você conte quantos lados tem. Apenas isso. Maravilha? Show de bola? Ok. Aí eu coloquei um exemplinho bem interessante, né? Essas duas figuras geométricas têm o mesmo nome, tá? Se chama heptadecágono, não é comum, tá? Mas existe, né? Do lado esquerdo é uma figura côncava, onde não necessariamente os lados têm a mesma medida. E do meu lado direito, todos os lados desse heptadecágono têm a mesma medida, tá legal? Um heptadecágono é uma figura que tem 17 lados, tá legal? 17 lados. Vou escrever aqui, ok? Vamos contar? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mesma coisa na figurinha da esquerda. Tudo beleza? Show de bola? Seguindo. Aí um exemplinho que eu coloquei, achei bem interessante, é super clássico, né? Identificar polígonos na natureza, né? Então, a colmeia, né? O trabalhinho das nossas lindas abelhinhas. Então, repara que esses espaços aqui, ó, são justamente hexágonos, tá legal? Hexágonos. E nesse caso aqui, né, especificamente das colmeias, né, todos os lados desses hexágonos têm a mesma medida, tá legal? Beleza? Então é um exemplinho aí que você encontra polígonos na natureza. Show de bola? Maravilha. Então a brincadeira aí, gente, dado um polígono, como é que a gente vai fazer para calcular o número de diagonais dele? A nossa primeira formulinha dessa nossa apresentação. Então, olha para o nosso quadrado. Quantos lados tem o nosso quadrado? Não são 4? Então, o nosso n é igual a 4. Aqui é um pentágono, o nosso n é igual a 5. Aqui é um hexágono, o nosso n é igual a 6. Tá legal? Agora, o que eu preciso que vocês prestem atenção? Olha primeiro para o quadrado. Em cada vértice, quantas diagonais eu consigo traçar partindo de cada vértice? Então, olha para o quadrado. Partindo do vértice D, eu só consigo traçar uma diagonal, que está em azul. Isso também vale para o C. Ó, vou desenhar aqui para vocês verem. É uma diagonal. Tá legal? Liguei. Para o B e para o A, a mesma coisa. Então, independente do vértice que eu esteja olhando, eu sempre vou conseguir traçar a partir dele uma diagonal, no caso do quadrado. Tá legal? Repara que para o pentágono eu consigo, em cada vértice, ó, olha para o vértice E, por exemplo, eu consigo traçar sempre duas diagonais partindo de cada vértice. Olha aqui, ó, eu vou pegar aqui o I, ó, eu vou ligar o I com o F e eu vou ligar o meu I com o meu G. Tá legal? E eu vou traçar essas diagonais. Finge que isso é reto, o desenho está muito mal feito, foi mal aí. Mesma coisa para o nosso hexágono, né? Peguei aqui, ó, o nosso lado L, tá aqui o nosso L, ó, e quantas diagonais eu consegui traçar em azul? É só você contar aí, né? Eu consigo traçar 3 diagonais, tá legal? Ou seja, moral da história, de qualquer polígono, independente do número de lados que ele tenha, eu sempre consigo, partindo de cada vértice,
traçar n menos 3 diagonais, partindo de cada vértice. Repara, no meu quadrado, o n não é igual a 4, então no lugar desse n aqui, ó, você vai colocar 4. 4 menos 3, 1. Olha o 1 aqui, ó, que é a quantidade de diagonais que sai de cada vértice. Tá legal? Se meu n for igual a 5, 5 menos 3, 2. Olha o meu 2 aqui, ó. Se meu n for 6, 6 menos 3, 3. Olha o meu 3 aqui. Então, de cada vértice, eu sei que partem sempre n menos 3 diagonais. Como um polígono de n lados possui n vértices, para eu calcular o total de diagonais, basta eu multiplicar esse n menos 3 por n. Tá legal? Maravilha? Só que tem um problema que acontece. Olha aqui para o quadrado. A diagonal em azul, DB, é a mesma diagonal BD. É a mesma diagonal. Ou seja, tanto por D quanto por B, eu estou contando a mesma diagonal duas vezes. Isso acontece com todos os outros polígonos. Todas as diagonais são contadas duas vezes. Eu só preciso contar uma vez, não é isso? Para estabelecer um critério de contagem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse n que multiplica n menos 3 e vai dividir por 2 para garantir que cada diagonal só será contada uma vez. Tá legal? E aí nasceu a nossa formulinha do número de diagonais de qualquer polígono. N, que multiplica n menos 3, sobre 2. Tá legal? Grava essa formulinha, ela é muito importante, cai bastante em concurso, né? Vamos pegar um exemplo aí simples, né? Olha para o nosso quadrado aí, ó. Ele não tem duas diagonais, ó, essa aqui em azul e a em vermelha. Então, se eu substituir o meu n aqui, ó, por 4, vai ficar 4, que multiplica 4 menos 3, tudo isso sobre 2. Não é isso? 4 menos 3 vai dar 1, 4 vezes 1 dá 4, dividido por 2, 2. Ou seja, o meu quadrado tem duas diagonais. E, de fato, ó, nessa nossa figurinha aqui, ó, o meu quadrado, de fato, tem duas diagonais. Essa fórmula sempre funciona. Qual que é a vantagem dela? Que ela é super útil quando eu quero calcular o número de diagonais de um polígono com uma quantidade grande de lados, que fica difícil de eu fazer o desenho. Por exemplo, com 35 lados, onde n é igual a 35, né? Como é que eu calcularia fazendo o desenho da figura? Ia ficar muito sobrecarregado, eu ia me perder na contagem. Então, você pode usar essa formulinha, n que multiplica n menos 3 sobre 2, para calcular a quantidade de diagonais sem fazer um desenho sequer. Tá legal? E uma observação importante, esse DC aí é o número de diagonais que passa pelo centro, tá? Então, o número de diagonais que passa pelo centro de qualquer polígono é sempre n sobre 2, tá legal? Necessariamente, o nosso n precisa ser um número par, para ter diagonal passando pelo centro, tá? Se o n for ímpar, não tem diagonal passando pelo centro. Para finalizar essa parte, se você calcular o valor de D e diminuir do DC, você vai achar a quantidade de diagonais que não passa pelo centro. Tudo bem? Maravilha? Show de bola. Olha agora aí mais uma formulinha que a gente vai deduzir, né? Que é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, né? É o famoso SN, tá? S de soma, N é o número de lados que tem o meu polígono. Olha para os nossos três casos aí que eu coloquei. Ó. Primeiro, o nosso quadrado, né? Então, eu já sei que o número de lados dele é igual a 4. No nosso pentágono, eu sei que o número de lados é igual a 5. No nosso hexágono, eu sei que o número de lados é igual a 6. Então, o que eu fiz? Eu tracei, a partir de um vértice específico, você pode escolher o vértice que você quiser, as diagonais que passam por aquele vértice, tá legal? Então, para o quadrado, lá, eu tracei a única diagonal que passa pelo vértice D, tudo bem? Com isso, eu dividi o meu quadrado em dois triângulos, estão vendo aí? Ó? Então, triângulo 1, triângulo 2, tudo bem? Então, eu consegui dividir em dois triângulos. Olha lá para o meu pentágono agora. Vou traçar as diagonais possíveis a partir de um vértice da minha escolha. Então, eu tracei essas duas aí pelo vértice I, que foi o vértice que eu escolhi, né? E quantos triângulos eu consegui formar? 3 triângulos, ó. 1, 2 triângulos, 3
triângulos, tá legal? 3 triângulozinhos que eu consegui formar. E, finalmente, no meu hexágono, dá uma olhada aí, ó, nas diagonais que eu consegui fazer, ó. Então, partindo do vértice M, você pode escolher o vértice que você quiser, tá? Então, eu consegui formar, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos, tudo bem? 4 triângulos. Ou seja, repara no seguinte, qualquer polígono eu consigo formar sempre n menos 2 triângulos. Repara no seguinte, ó, o n aqui, ó, o n é 4. Se eu diminuir 2, eu vou parar no 2, tá legal? Ó, o n aqui é 5. Se eu diminuir 2, eu vou parar no 3. O n aqui é 6. Ó. Se eu diminuir 2, eu vou parar no 4, tá legal? Então, dado qualquer polígono de n lados, né, eu consigo sempre formar n menos 2 triângulos. Ora, eu não quero calcular a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados, então eu vou pegar esses n menos 2 triângulos que vão ser formados e vou multiplicar pela soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. E aí aparece a nossa formulinha da soma dos ângulos internos de qualquer polígono, tá legal? Então tá aí, ó, 180 que multiplica n menos 2. Vamos ver se ela funciona? Pega aí o nosso quadrado. Qual é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrado? Não é 360? Então vamos pegar o nosso n aqui, ó, já que é um quadrado, o nosso n, como exemplo, ele é 4, tá legal? É um quadrado. 4 menos 2, 2. 2 multiplicado pelo 180 vai dar 360. Essa é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrado, tá legal? Isso funciona, galera, para qualquer polígono que vocês quiserem. É uma formulinha bem poderosa, não se esqueçam dela. 180 que multiplica n menos 2, onde n é o número de lados do meu polígono em questão. Tá legal? Maravilha? Show de bola. Bom, agora eu vou deduzir junto com vocês uma fórmula para calcular a soma de todos os ângulos externos de um polígono, tá? Então aqui eu coloquei um polígono de n lados, tá legal? Começa do meu vértice A1, vai até o meu vértice AN. Tem n lados. Eu separei alguns ângulos internos, né? Na verdade, n ângulos internos. Todos os ângulos internos desse polígono aí, eu estou chamando de I, tá legal? Então, olha lá, vai do I1, ó, tem o I2, tem o I3 e vai até o nosso IN, tá legal? Então, esse I são os ângulos internos. E os nossos ES, E1, E2, E3, até o EN, são os nossos ângulos externos, tudo bem? Então, ó, esse aqui é o nosso E1, esse aqui é o nosso E2, são todos ângulos externos. Repara no seguinte, sempre que eu pegar a soma de um ângulo interno com um ângulo externo, o resultado dessa soma é sempre 180. Dá uma olhada, pega aqui, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, o nosso E1 com o nosso I1. Se eu somar eles dois, vai dar um ângulo raso, vai dar 180. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que o E1 mais o meu I1 é 180. Pela mesma razão, ó, se eu pegar o meu E2 e somar com o I2, ó, E2 mais o meu I2, isso vai dar metade de uma volta, também 180. E assim eu faço para o E3, para o E4, para o E5, até o último vértice, que é o EN mais o IN, tá legal? Então, repara que aqui ó, eu escrevi N igualdades. Então, são N igualdades. Ok? Tranquilo? N igualdades. O que eu fiz agora, galera? Eu somei as colunas dessas minhas equações. Ó. Se eu somar E1, E2, E3 até o EN, eu tenho exatamente o que eu quero descobrir, que é a soma dos ângulos externos. Se eu somar o meu I1, o meu I2, o meu I3 até o meu IN, eu tenho exatamente o meu SN, né? Que é a soma dos meus ângulos internos, né? Que o meu problema aqui está dizendo que é SI, dá no mesmo, só mudei a letra. Tudo bem? Então, SI é a soma dos meus ângulos internos de um polígono. E aqui ó, eu tenho N igualdades e essas N igualdades são iguais a 180. Então, eu peguei o meu 180 e multipliquei por N. Tudo bem? Tudo beleza?
Então, o que eu vou fazer? Vou resolver essa equação que apareceu. Ó. O meu SE mais o meu SI. O que é o meu SI? É a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Isso é 180 que multiplica n menos 2. Vimos isso no slide anterior, né? Igual a n vezes 180, que dá 180n. Maravilha? Então, nessa parte aqui do problema, ó, eu vou fazer a nossa linda distributiva, beleza? Então, vai ficar SE mais 180n menos 180 vezes 2 dá 360. Isso vai dar 180n. Vou continuar a continha aqui em cima. Vai cortar ó, o 180n de cada lado da igualdade. Passando o menos 360 para o outro lado, eu tenho que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus. Tá legal? Está deduzida aí a nossa fórmula, não se esqueçam. Então, já vimos aí 3 formulinhas importantes, né? Número de diagonais, soma dos ângulos internos e soma dos ângulos externos. Maravilha? Show de bola. Para finalizar a nossa aulinha, vou falar sobre os polígonos regulares, tá legal? O que você precisa saber? Todo polígono regular tem os lados com a mesma medida, tá legal? Todos os lados têm a mesma medida. E todos os ângulos internos são congruentes. O que significa congruente? Significa mesma medida, né? São iguais. Maravilha? Coloquei aí 2 exemplos muito famosos, tá? O primeiro é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um exemplo de polígono regular, porque ele tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos medem 60 graus. Tudo bem? Então, os 3 ângulos internos têm a mesma medida, os 3 lados são iguais. Então, é um polígono regular, né? Então, é o triângulo equilátero. Vou escrever aqui para você não esquecer. Triângulo equilátero. Show de bola. E do meu lado direito, o nosso lindo quadrado, né? É um polígono regular, porque ele tem os 4 lados com a mesma medida e cada ângulo interno vale 90 graus. Tá legal? Esse aqui é o nosso lindo quadrado. Show de bola? Maravilha. Só existem esses dois? Não. Existe o pentágono regular, que é aquele polígono que tem os 5 lados com a mesma medida e os 5 ângulos internos congruentes. Existe o hexágono regular, que é aquele que tem todos os lados com a mesma medida e os ângulos internos são todos congruentes. E assim você vai brincando com o N que você quiser, tá legal? É só você usar a definição de polígono regular, beleza? Para finalizar, 2 formulinhas que valem para polígonos regulares, né? Repara que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é 180 que multiplica n menos 2, não é isso? A gente já viu isso. Bom, eu não preciso calcular exatamente a soma dos ângulos internos de um polígono regular, né? Por quê? Porque todos os ângulos têm a mesma medida. Então, para eu saber a medida de somente um dos ângulos internos, basta eu pegar 180, que multiplica em menos 2, que é a soma de todos os ângulos, e dividir pelo total de lados do meu polígono. Isso vai me dar o meu AI. Aí eu estou dizendo que é a medida de um ângulo interno do meu polígono regular. Tá legal? E se eu acho a medida de um ângulo interno, eu tenho todos, né? Porque no polígono regular, todos os ângulos internos têm a mesma medida. Tá legal? E repara no seguinte, todos os ângulos externos de um polígono regular também têm a mesma medida. E elas valem 360 dividido por n, onde n é o número de lados do meu polígono. Tá legal? Beleza? Então, gravem todas essas fórmulas. Na próxima aula faremos exercícios de aplicação. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Estou finalizando por aqui. Valeu, galera. Valeu.